O celular de Otávio vibrou sobre a mesa de mogno do seu escritório. Ele olhou o nome no visor e franziu a testa. Mariana. Fazia quase 6 meses que não falava com ela. Com um suspiro, atendeu. Otávio Saavedra. Nossa, que formalidade é essa? É assim que você atende uma amiga de infância? A voz alegre de Mariana soava como sempre, despreocupada e cheia de vida. Desculpe, Mari, dia complicado. Ele passou a mão pelos cabelos castanhos e recostou-se na cadeira de couro. Pela janela panorâmica, São Paulo se estendia em um horizonte de concreto e vidro. Como você está? Melhor que você, pelo visto. Olha, estou ligando porque é meu aniversário no sábado. Vou fazer uma pequena reunião em casa. Nada demais, só os amigos mais próximos. Otávio fechou os olhos. Socializar era a última coisa que queria. Depois de 3 relacionamentos, fracassados nos últimos 5 anos, o último particularmente doloroso, com Camila o traindo com seu sócio, ele havia se fechado em seu trabalho como advogado empresarial. Ultimamente seus dias eram preenchidos com processos, contratos e reuniões. Não sobrava tempo para decepções. Mari, eu agradeço o convite, mas... Não aceito não como resposta. Ela o interrompeu. Faz 6 meses que você sumiu. Parece que foi engolido por aquele escritório. Você precisa sair, ver gente, respirar. São só algumas horas, Otávio. Por mim. Havia algo na voz dela que o fez hesitar. Uma preocupação genuína que o desarmou. Está bem, que horas? Às 8. E Otávio? Sim? Não traga presentes caros dessa vez. Só traga você mesmo. Quando desligou, Otávio ficou encarando a cidade lá embaixo. A ideia de uma festa o deixava exausto antecipadamente. Pessoas, conversas superficiais, perguntas sobre sua vida amorosa. Mas talvez Mariana estivesse certa. Talvez ele precisasse mesmo sair daquele escritório que tinha se tornado seu refúgio e sua prisão. Mal sabia ele que aquele simples sim mudaria sua vida para sempre. Otávio chegou à festa com 20 minutos de atraso proposital. O apartamento de Mariana já estava cheio, com música ambiente e conversas animadas. Ele ajeitou o blazer azul marinho sobre a camisa branca e respirou fundo antes de tocar a campainha. Você veio mesmo. Mariana abriu a porta com um sorriso radiante, abraçando-o com força. Já estava achando que ia dar um bolo. Eu disse que viria, ele respondeu, entregando uma pequena caixa embrulhada em papel dourado. E sim, eu sei, que você disse para não trazer presentes caros, mas esse é simples, prometo. A festa não era tão íntima quanto Mariana havia insinuado. Havia pelo menos 20 pessoas espalhadas pelo apartamento. Otávio cumprimentou alguns rostos conhecidos e logo se viu com um copo de uísque na mão, observando a movimentação do canto da sala. Foi quando ela entrou. Usando um vestido claro simples de alças finas, mas elegante, que contrastava perfeitamente com seus cabelos ruivos, soltos em ondas suaves. Ela tinha um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Carregava uma caixa com um laço enorme e parecia levemente atrasada, entrando apressada e procurando alguém com o olhar. Clara, finalmente! Mariana se aproximou, abraçando a recém-chegada. Clara. O nome ecoou na mente de Otávio. Enquanto observava a interação entre as duas, Clara olhou em sua direção. Por um breve momento seus olhares se cruzaram. Ela sorriu, um sorriso espontâneo e caloroso que o pegou desprevenido. Otávio sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Vem, quero te apresentar algumas pessoas, disse Mariana, puxando Clara pela mão. E para a surpresa de Otávio, elas caminhavam em sua direção. Otávio, esta é Clara Fonseca, minha amiga do pet shop onde levo o Thor. Clara, este é Otávio Saavedra, meu amigo de infância que finalmente saiu da caverna. Clara estendeu a mão, rindo do comentário de Mariana. Prazer em conhecer o homem da caverna. Sua voz era melodiosa, com um leve sotaque que Otávio não conseguiu identificar. Quando suas mãos se tocaram, ele sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer seu corpo. O prazer é meu, ele respondeu, sustentando o olhar dela por mais tempo que o necessário.
E não é bem uma caverna, é só um escritório no 20º andar. Com vista para a cidade, aposto, ela disse, inclinando levemente a cabeça. Deve ser incrível ver São Paulo do alto todos os dias. Na verdade, às vezes nem percebo a vista, ele admitiu. Fico tão absorto nos processos que poderia estar em um porão. Clara sorriu de novo, e desta vez Otávio notou pequenas sardas que salpicavam seu nariz e bochechas. Isso é um desperdício, sabia? A gente deveria sempre notar as coisas bonitas ao nosso redor. Antes que Otávio pudesse responder, Mariana foi chamada por outros convidados. Vocês dois, fiquem à vontade. Volto já. Um silêncio momentâneo se instalou entre eles. Otávio percebeu que estava segurando a respiração e soltou o ar lentamente. Então, ele começou. Você trabalha em um pet shop? Os olhos verdes dela brilharam. Sim, na verdade sou veterinária, mas abri meu próprio pet shop há 2 anos. É pequeno, mas estamos crescendo. Tenho uma equipe incrível. Isso explica o cheiro de shampoo de cachorro, Otávio brincou e imediatamente se arrependeu. Desculpe, isso soou horrível. Para sua surpresa, Clara riu. Uma risada genuína que iluminou seu rosto. Na verdade, eu tomei 3 banhos antes de vir, mas acho que o cheiro gruda na alma depois de um tempo. Hoje tivemos um São Bernardo, que decidiu se jogar na lama antes da consulta. Foi um desastre. Otávio se viu rindo também, pela primeira vez em meses. Deve ser bem diferente do meu dia cercado de papéis e discussões sobre cláusulas contratuais. Muito mais molhado e peludo, com certeza, ela respondeu com um sorriso maroto, mas aposto que ganhamos em lambidas de agradecimento. Aquele comentário desarmou completamente Otávio. Ele se pegou genuinamente interessado em saber mais sobre ela, sobre seu trabalho, sobre sua vida. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente, enquanto a festa acontecia ao redor deles, quase como se estivessem em uma bolha própria. O que Otávio não sabia era que aquela noite marcaria o início de algo que ele havia jurado nunca mais permitir em sua vida. Ei, pessoal, estão curtindo a história? Faz uma pausinha rápida e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo. Quero conhecer um pouquinho de você também. Agora vamos voltar à nossa história. 3 dias depois da festa, Otávio se viu estacionando seu Audi preto em frente a um estabelecimento com uma fachada colorida e uma placa onde se lia Pet and Love, em letras cursivas verdes. Ele olhou para o pequeno vaso com uma samambaia no banco do passageiro e se perguntou pela 10ª vez naquela manhã se estava sendo ridículo. Clara havia mencionado durante a festa que adorava plantas e que seu pet shop tinha um pequeno jardim nos fundos. Para os pets relaxarem, ela explicou. Mencionou também que sua samambaia havia morrido e que não tinha tempo de comprar outra. Foi um detalhe tão pequeno na conversa que Otávio ficou surpreso consigo mesmo por ter lembrado. Mais surpreso ainda por ter comprado a planta e dirigido até ali em plena terça-feira, no horário de almoço. Isso é loucura, murmurou para si mesmo, ajeitando a gravata azul marinho. Estava prestes a dar partida no carro novamente quando viu Clara saindo pela porta da frente do pet shop, vestindo um jaleco branco com pequenas patas coloridas, estampadas, e o cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo despretensioso. Ela estava rindo de algo que uma cliente com um poodle miniatura havia dito. Seu rosto se iluminava quando ria, notou Otávio. Quando a cliente se afastou, Clara se virou e o viu dentro do carro. Por um momento, ela pareceu confusa, franzindo levemente o senho. Então, o reconhecimento surgiu em seu rosto, seguido por um sorriso que fez Otávio sentir como se tivesse 16 anos novamente. Não havia mais como fugir. Ele pegou a samambaia, saiu do carro e caminhou até ela, sentindo-se estranhamente vulnerável em seu terno impecável. Otávio, que surpresa! Clara exclamou genuinamente alegre. Eu estava passando por perto para uma reunião e... Mentira. O escritório ficava do outro lado da cidade. Lembrei que você mencionou sobre sua samambaia, então... Ele estendeu o vaso, sentindo-se cada vez mais ridículo. Em vez de rir dele ou parecer confusa, Clara pegou o vaso com cuidado.
seus olhos verdes brilhando de emoção. Você lembrou disso? Caramba, eu nem achei que estava fazendo sentido naquela noite depois de 2 copos de vinho. Fazia todo o sentido, Otávio respondeu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Na verdade, eu estava me perguntando se você gostaria de almoçar comigo. Claro, se não estiver muito ocupada com o trabalho. Clara olhou para o relógio e depois para dentro do pet shop. Na verdade, eu tenho meia hora antes da próxima consulta. Ela sorriu. Existe uma cafeteria ótima virando a esquina. Eles deixam entrar com plantas. Otávio riu, sentindo a tensão deixar seus ombros. Perfeito para a nossa nova amiga, então. Durante o almoço, a conversa fluiu tão naturalmente quanto na festa. Clara contou sobre como decidiu abrir o pet shop depois de trabalhar em uma clínica veterinária por 3 anos. Foi assustador no começo, ela admitiu, mexendo seu café, mas sempre quis criar um espaço que fosse mais que uma clínica, um lugar onde os animais realmente gostem de estar. Pelo que vi, você conseguiu, Otávio respondeu, notando como ela falava com paixão sobre seu trabalho. Era refrescante conhecer alguém que parecia tão autêntica. Quando se despediram, Otávio sentiu um impulso que não experimentava há anos. Clara, eu gostaria de te ver de novo. Talvez um jantar na sexta-feira? O sorriso dela foi resposta. Suficiente. Nas semanas seguintes, Otávio se viu vivendo uma vida que mal reconhecia. Ele, que havia se tornado escravo de sua agenda e de seus casos, agora encontrava tempo para jantares, caminhadas no parque e até mesmo uma sessão de cinema numa terça-feira. Em seu terceiro encontro, foram a um restaurante italiano nos Jardins. Sentados em uma mesa nos fundos, com a luz das velas realçando o vermelho dos cabelos dela, Otávio finalmente perguntou o que vinha evitando. Por que alguém como você está solteira? Clara ergueu uma sobrancelha. Alguém como eu, você sabe, ele gesticulou vagamente. Inteligente, engraçada, linda. Talvez eu devesse perguntar o mesmo. Ela rebateu com um meio sorriso. Por que um advogado bem-sucedido, que parece ter saído de um catálogo de ternos, está solteiro? Otávio sentiu o peito apertar. Era um território que evitava, mas com Clara sentia que podia ser honesto. 3 relacionamentos fracassados em 5 anos. O último terminou com minha namorada me traindo com meu sócio. Ele tomou um gole de vinho. Depois disso, decidi que relacionamentos não valiam o risco. Clara o observou por um momento, seus olhos verdes suavizando. Entendo. Eu terminei um noivado há 2 anos. Ele queria que eu deixasse o pet shop e me mudasse para o interior, para a fazenda da família dele. Ela sorriu tristemente. Sonhos incompatíveis, acho. E agora? Quais são seus sonhos? Otávio perguntou genuinamente interessado. Expandir. O pet shop. Talvez abrir uma filial. Adotar mais um gato porque 3 ainda não são suficientes. Ela riu. E encontrar alguém que entenda que meu trabalho é parte de quem eu sou. Seus olhos encontraram os dele. E os seus? Otávio percebeu que não pensava em sonhos há muito tempo. Honestamente, eu costumava sonhar com sociedade no escritório, casos importantes, reconhecimento profissional. Consegui tudo isso, mas, ultimamente venho pensando que talvez exista mais na vida do que contratos e processos. Clara estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Bem, talvez possamos descobrir juntos. Naquele momento, sentindo o calor da mão dela sobre a sua, Otávio soube que estava quebrando sua própria promessa. E pela primeira vez em anos, isso não o assustava. O primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa, 1 mês depois do primeiro encontro. Otávio havia buscado Clara no pet shop depois do expediente. O plano era jantar, mas a chuva torrencial os fez mudar de ideia. Meu apartamento fica perto, sugeriu ela, protegendo-se como podia sob o guarda-chuva que dividiam. Posso fazer um risoto. Os gatos vão adorar conhecer você. O apartamento de Clara era exatamente como Otávio imaginava. Acolhedor, com plantas por toda parte, incluindo a samambaia que ele havia dado, agora maior e mais viçosa, e 3 gatos que o observavam com curiosidade cautelosa.
Este é Romeu, esta é Julieta. E o gorducho preguiçoso ali no sofá é Mercúcio. Clara apresentou, tirando o casaco molhado. Shakespeare é minha paixão secreta. Eu diria que não é tão secreta assim. Otávio comentou com um sorriso, notando a estante cheia de livros. Enquanto Clara preparava o jantar, Otávio se surpreendeu ao ver Mercúcio, o gato laranja e gordo, pular em seu colo e começar a ronronar. Isso é raro, comentou Clara, observando a cena da cozinha americana. Ele geralmente demora semanas para aceitar estranhos. Talvez eu não seja tão estranho assim, Otávio respondeu, acariciando o gato que parecia ter adormecido instantaneamente em seu colo. Clara sorriu, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Otávio acelerar. Talvez não seja mesmo. Após o jantar, sentados no sofá com taças de vinho e a chuva batendo nas janelas, Otávio notou como Clara observava um ponto fixo na parede, pensativa. No que está pensando? Perguntou ele. Em como é engraçado, ela respondeu, virando-se, para encará-lo. Há 2 meses eu tinha certeza que entender de animais era mais fácil do que entender de pessoas. E então você apareceu com aquela samambaia. Otávio colocou sua taça na mesa de centro e se aproximou dela no sofá. E agora estou questionando todas as minhas certezas. Ele tocou o rosto dela suavemente, sentindo a maciez de sua pele. Isso é bom ou ruim? Ainda não decidi, ela sussurrou. Mas seus olhos diziam outra coisa. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo que estivesse incompleto finalmente se encaixasse. O beijo começou gentil, exploratório, mas logo se aprofundou, carregado de sentimentos que ambos vinham tentando conter. Eu prometi a mim mesmo que não deixaria isso acontecer de novo, murmurou Otávio contra os lábios dela, que não me arriscaria. Clara se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Algumas promessas são feitas para serem quebradas, advogado. E com isso, ela o beijou novamente, e todas as dúvidas de Otávio se dissolveram, no calor daquele momento. Os meses seguintes foram como um sonho para Otávio. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu viver além do trabalho. Clara havia trazido cores para sua vida monocromática. Em um domingo ensolarado, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, de mãos dadas, Otávio percebeu que estava mais feliz do que jamais esteve um dia. Eu te amo, ele disse, as palavras escapando antes que pudesse pensar. Era a primeira vez que dizia isso a alguém desde Camila. Clara parou de andar, olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu decifrar imediatamente. Por um momento terrível, Otávio pensou ter cometido um erro. Então, um sorriso iluminou o rosto dela, chegando até seus olhos. Eu também te amo, ela respondeu, e havia uma certeza em sua voz que dissipou qualquer dúvida residual. Pensei que nunca mais diria isso a alguém, confessou ele, abraçando-a. Nunca é uma palavra perigosa, ela respondeu, acariciando seu rosto. Especialmente para alguém que trabalha com contratos. Ele riu, sentindo uma leveza que parecia nova e familiar ao mesmo tempo. Acho que preciso revisar minhas cláusulas internas. Bom, advogado. Ela brincou, ficando na ponta dos pés para beijá-lo. Naquela noite, enquanto Clara dormia pacificamente ao seu lado, Otávio a observou, maravilhando-se com como sua vida havia mudado. A mulher que ele nunca esperava conhecer havia redefinido tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Campos, do Jordão? Clara repetiu, seus olhos verdes se arregalando em surpresa. Estavam no apartamento dele em um sábado à noite, pedindo comida tailandesa e assistindo a um documentário sobre felinos selvagens. Uma combinação de interesses que simbolizava bem o relacionamento deles. Por que não? Otávio respondeu, passando o braço ao redor dos ombros dela. Um fim de semana prolongado. Conheço uma pousada perfeita, com vista para a serra e quartos com lareira. Mas o pet shop? Sua assistente não disse que poderia cobrir por você por alguns dias? Ele a interrompeu gentilmente. Além disso, seus gatos ficarão bem. Mariana já disse que pode cuidar deles. Clara mordeu o lábio considerando. Você já planejou tudo, não é? Talvez.
ele admitiu com um sorriso. O que não disse foi sobre a pequena caixa de veludo escondida no fundo de sua gaveta. Depois de 8 meses juntos, Otávio sabia que queria Clara em sua vida para sempre. Tudo bem, ela finalmente concordou, seus olhos brilhando de excitação. Quando partimos? Sexta-feira. Saímos depois do trabalho e voltamos na segunda. Clara se inclinou e o beijou. Um beijo cheio de promessa e expectativa. Mal posso esperar. Otávio a abraçou mais forte, pensando em como sua vida havia mudado desde aquela festa, onde jurara nunca mais se apaixonar. Como um único sorriso havia desfeito anos de cautela e medo. A viagem para Campos do Jordão foi tão perfeita quanto Otávio havia planejado. A cidade, com sua arquitetura europeia e clima ameno, parecia saída de um conto de fadas. Passaram o sábado explorando o centro, visitando lojas de chocolate e artesanato. Clara era como uma criança descobrindo um mundo novo, sua alegria contagiante, fazendo Otávio se apaixonar ainda mais. No domingo, fizeram uma trilha leve pela manhã, chegando a um mirante que oferecia uma vista espetacular das montanhas. É de tirar o fôlego, Clara sussurrou, encostada no peito de Otávio, enquanto observavam o horizonte. Como você, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. Ela se virou para encará-lo, um sorriso brincando em seus lábios. Isso foi muito clichê, advogado. Às vezes clichês são verdadeiros, ele rebateu, puxando-a para mais perto. Naquela noite, após um jantar à luz de velas em um restaurante charmoso no centro da cidade, voltaram para a pousada. O quarto, com sua lareira acesa e vista para o jardim iluminado, criava a atmosfera perfeita. Otávio sabia que era o momento. Enquanto Clara observava as estrelas da varanda, ele pegou a pequena caixa de veludo do bolso interno do casaco e respirou fundo. Clara! Chamou sua voz ligeiramente trêmula. Quando ela se virou, Otávio estava ajoelhado, a caixa aberta revelando um delicado anel de ouro branco com uma esmeralda. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais me apaixonaria, ele começou, seu coração batendo forte. Que nunca mais me permitiria ser vulnerável desse jeito. E então você sorriu para mim naquela festa, e tudo mudou. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas enquanto ela levava as mãos à boca. Você me ensinou que algumas promessas são feitas para serem quebradas, e agora quero fazer uma nova promessa, uma que pretendo manter para sempre. Otávio respirou fundo. Clara Fonseca, você me daria a honra de se casar comigo? Por um momento, o tempo pareceu parar. Então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Clara assentiu. Sim, ela sussurrou, e depois mais alto. Sim. Otávio deslizou o anel em seu dedo e se levantou, tomando-a nos braços e girando-a no ar. Seus risos e lágrimas se misturavam em uma explosão de alegria pura. Mais tarde, deitados na cama com o fogo da lareira crepitando suavemente, Clara admirava o anel em seu dedo. Uma esmeralda, ela murmurou. Como meus olhos. Como seus olhos, confirmou Otávio beijando sua testa. E como o vestido que você usava na noite em que nos conhecemos. Clara sorriu, apoiando-se em um cotovelo para olhá-lo. Você lembra disso? Lembro de cada detalhe daquela noite, ele confessou. Foi quando minha vida mudou. Na manhã de segunda-feira, arrumaram as malas para voltar a São Paulo. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, mas nem mesmo o clima parecia capaz de abalar a felicidade que sentiam. Durante o café da manhã fizeram planos para o futuro. Uma casa com jardim para os gatos, talvez um cachorro também, como contariam aos amigos e familiares sobre o noivado. Mariana vai ficar maluca, riu Clara, mordiscando uma torrada. Ela vive dizendo que foi Cupido. Bem, tecnicamente ela foi, admitiu Otávio. Se não fosse aquela festa, teríamos nos encontrado de outra forma, Clara afirmou com convicção. Acredito nisso. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar. Não importa o que aconteça. Otávio, sempre o cético, surpreendeu-se ao perceber que concordava. Algo sobre Clara e o que tinham juntos parecia predestinado.
como se o universo estivesse conspirando a favor deles desde o início. Por volta das 11 horas, começaram a viagem de volta. A chuva que ameaçava finalmente caiu, fina e constante. A Serra da Mantiqueira estava parcialmente coberta por névoa, criando uma paisagem etérea. É como se estivéssemos dirigindo através das nuvens, comentou Clara, olhando pela janela do passageiro. Ela tocava o anel de noivado com a ponta dos dedos, como se ainda não acreditasse que era real. Otávio sorriu, segurando a mão dela enquanto mantinha os olhos na estrada sinuosa. Uma metáfora adequada para como me sinto desde que te conheci. Clara se inclinou e beijou seu rosto suavemente. Quem diria que o advogado sério tinha um lado tão romântico? Só você consegue ver esse lado, ele admitiu. E pretendo mantê-lo assim. À medida que desciam a serra, a chuva intensificou. A estrada, já naturalmente perigosa devido às curvas, tornava-se ainda mais traiçoeira. Talvez devêssemos parar em algum lugar e esperar a chuva passar, sugeriu Clara, notando como Otávio se concentrava intensamente na direção. Estamos quase chegando à parte mais plana, ele respondeu. Depois disso, será mais seguro. Só mais algumas curvas. Foi então que aconteceu. Na curva seguinte, um caminhão vindo no sentido contrário derrapou levemente, invadindo parcialmente a pista deles. Otávio reagiu por instinto, desviando bruscamente para a direita. O carro deslizou no asfalto molhado. Otávio tentou retomar o controle, mas a física estava contra eles. Clara gritou. O mundo girou. O som de metal se contorcendo foi ensurdecedor. E então, silêncio. O primeiro som que Otávio ouviu foi uma sirene distante. Abriu os olhos lentamente, sentindo uma dor aguda na testa. Estava confuso, desorientado. Então, como um raio, a memória o atingiu. Clara, ele gritou, virando-se para o lado do passageiro. Ela estava imóvel, o rosto pálido manchado de sangue, os olhos fechados. O airbag havia se acionado, mas isso não pareceu suficiente. Seu peito subia e descia fracamente. Ela estava respirando, mas inconsciente. O pânico tomou conta de Otávio. Com as mãos tremendo, ele tentou alcançá-la, mas uma dor súbita em suas costelas o impediu. A porta do seu lado estava amassada, prendendo-o parcialmente. Por favor, acorde, ele implorou, esticando-se para tocar o rosto dela apesar da dor. Clara, por favor. As sirenes estavam mais próximas agora. Através do para-brisa rachado, Otávio viu luzes piscando se aproximando. Bombeiros, ambulância, ajuda estava chegando. Aguentem firme, uma voz gritou de fora. Estamos chegando até vocês. Os minutos seguintes foram um borrão. Bombeiros, trabalhando para abrir as portas. Paramédicos estabilizando Clara antes de removê-la. Otávio implorando para ficar com ela, sendo informado que também precisava de cuidados médicos. Quando finalmente foi colocado em uma maca, viu Clara sendo levada para uma ambulância separada. Ela ainda estava inconsciente, com um colar cervical e uma máscara de oxigênio. Por favor, ele conseguiu dizer ao paramédico que o atendia. Como ela está? O homem hesitou uma hesitação que fez o sangue de Otávio gelar. Estamos fazendo tudo o que podemos, senhor. Ela teve um trauma craniano significativo. Estamos levando-a para o hospital mais próximo. Durante o trajeto até o hospital, Otávio oscilou entre a consciência e a inconsciência. Em seus momentos de lucidez, tudo o que conseguia pensar era em Clara, o anel de esmeralda, os planos que haviam feito naquela manhã, a vida que haviam imaginado juntos. Por favor, não a leve de mim, ele murmurou, não sabendo se estava falando com Deus, com o universo, ou simplesmente com o vazio. Por favor, não agora, não quando finalmente encontrei o amor. Otávio acordou em uma cama de hospital, com um monitor cardíaco apitando ritmicamente ao seu lado. Seu corpo doía, especialmente as costelas, e havia um curativo em sua testa. Um soro estava conectado ao seu braço esquerdo. Sua primeira palavra foi o nome dela. Clara! Uma enfermeira que verificava seus sinais vitais o olhou com simpatia. O senhor está no Hospital Municipal de Taubaté,
Sofreu um acidente na volta de Campos do Jordão. Eu sei disso. Otávio respondeu impacientemente, tentando se sentar apesar da dor. Como está minha noiva? Clara Fonseca. Ela estava comigo no carro. A enfermeira colocou uma mão gentil em seu ombro, fazendo-o deitar novamente. A senhorita Fonseca está na UTI. Os médicos estão fazendo tudo o que podem. O doutor virá falar com o senhor assim que possível. O medo apertou o peito de Otávio, pior que a dor física. Eu preciso vê-la. O senhor sofreu uma concussão leve e tem 2 costelas trincadas. Precisa descansar. Assim que o médico autorizar... Eu sou advogado, Otávio interrompeu, sua voz tremendo de emoção. Posso assinar qualquer termo de responsabilidade, mas preciso vê-la agora. Algo em seu tom deve ter convencido a enfermeira, porque após um momento de hesitação, ela assentiu. Vou verificar com o médico, mas por favor, não tente se levantar. Sozinho. Meia hora depois, Otávio estava sendo levado em uma cadeira de rodas para a UTI. Seu coração batia descompassadamente enquanto se aproximavam do leito onde Clara estava. A visão dela o devastou. Clara, sempre tão cheia de vida e energia, estava conectada a vários monitores e tubos. Um respirador ajudava-a a respirar. Sua cabeça estava parcialmente raspada e enfaixada. Haviam feito uma cirurgia para aliviar. A pressão em seu cérebro, explicou o médico que agora acompanhava Otávio. Ela teve um hematoma subdural. O médico, Dr. Mendes, explicou em voz baixa. Conseguimos intervir a tempo, mas ela ainda não recuperou a consciência. As próximas 48 horas serão críticas. Ela vai acordar? Otávio perguntou. Sua voz quase inaudível. O médico colocou uma mão em seu ombro. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela é jovem e saudável, o que joga a favor dela. Mas com traumatismos cranianos, é difícil fazer previsões. Só podemos esperar e monitorar. Otávio se aproximou mais do leito, ignorando a dor em suas costelas. Gentilmente, pegou a mão de Clara. A mão esquerda, onde o anel de esmeralda ainda brilhava. Um lembrete cruel da felicidade que haviam compartilhado apenas horas antes. Estou aqui, ele sussurrou, inclinando-se o máximo que podia para perto dela. Estou aqui, Clara, e não vou a lugar nenhum. Você vai ficar bem. Temos tantos planos, lembra? A casa com jardim para os gatos, o casamento, nossa vida juntos. Sua voz falhou. Por favor, lute, por favor, volte para mim. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Otávio. Ele se recusou a deixar o hospital, mesmo quando os médicos disseram que ele poderia ir para casa. Dormia em uma poltrona ao lado do leito de Clara, saindo apenas para tomar banho rapidamente no pequeno banheiro do quarto. Mariana veio visitá-los, trazendo roupas limpas e mantendo-o atualizado sobre os gatos que ela estava cuidando. No terceiro dia, os médicos reduziram gradualmente a sedação de Clara, esperando que ela começasse a mostrar sinais de despertar. Otávio observava ansiosamente cada monitor, cada movimento de seu rosto, procurando qualquer indicação de melhora. Na noite do 4º dia, exausto após quase 96 horas de vigília, Otávio finalmente cedeu ao sono profundo na poltrona ao lado dela. Sonhou com o primeiro beijo deles, com o riso dela, com a forma como seus olhos verdes brilhavam quando estava animada com algo. Foi um leve aperto em sua mão que o acordou. Otávio abriu os olhos momentaneamente desorientado. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas do quarto de hospital. Ele piscou, tentando clarear a mente. Então sentiu novamente um leve aperto em sua mão. Olhou para baixo e viu os dedos de Clara movendo-se suavemente entre os seus. Clara, ele chamou, seu coração acelerando. Levantou-se da poltrona, ignorando a rigidez em seu corpo, e se inclinou sobre ela. Clara, você consegue me ouvir? As pálpebras dela tremeram e então, lentamente, abriram-se. Aqueles olhos verdes que ele tanto amava estavam confusos, desorientados, mas vivos. Enfermeira! Otávio gritou em direção à porta, sem desviar os olhos do rosto de Clara. Doutor, ela acordou! Clara piscou várias vezes, tentando focar. Seu olhar encontrou o de Otávio.
e por um momento terrível ele viu confusão em seus olhos. Será que ela não me reconhece? Pensou em pânico. Mas então os lábios dela se curvaram em um pequeno sorriso e ela tentou dizer algo. O tubo da traqueostomia a impedia de falar, mas seus olhos comunicavam tudo: reconhecimento, alívio, amor. Os médicos e enfermeiros invadiram o quarto, afastando Otávio para poderem examinar Clara. Ele observou ansiosamente enquanto verificavam seus sinais vitais, respostas pupilares e movimentos motores. Ela está respondendo bem, Dr. Mendes disse finalmente, voltando-se para Otávio com um sorriso. Vamos retirar o tubo hoje se ela continuar estável, e então poderemos avaliar melhor seu estado cognitivo. Mas isto é um excelente sinal. Aquela tarde, após a remoção do tubo e diversos exames, Clara estava sentada na cama, tomando água com uma enfermeira, se auxiliando. Sua voz estava rouca, e ela ainda estava visivelmente fraca, mas a cada hora parecia mais alerta. Otávio, ela disse quando finalmente ficaram sozinhos, sua voz não mais que um sussurro. O que aconteceu? Ele sentou-se na beira da cama segurando a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que era? Tivemos um acidente na volta de Campos do Jordão. Um caminhão derrapou na nossa direção. Você se machucou bastante. Clara fechou os olhos por um momento, processando. Lembro de estarmos descendo a serra. Estava chovendo. Ela abriu os olhos novamente. Quanto tempo? 4 dias. Otávio respondeu, acariciando seu rosto suavemente. 4 dias que pareceram uma eternidade. Ela olhou para a mão esquerda, onde o anel de esmeralda ainda brilhava. Não foi um sonho, então? Você realmente me pediu em casamento? Otávio sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Não foi um sonho. E você disse sim. Clara sorriu, apesar da dor e do cansaço evidentes em seu rosto. E eu digo sim de novo. E de novo, e de novo. Ele se inclinou e beijou sua testa delicadamente. Achei que ia te perder, confessou sua voz embargada, e não sabia como continuaria vivendo se isso acontecesse. Eu sou mais forte do que pareço, ela respondeu, apertando a mão dele com toda a força que conseguia reunir, que não era muita, mas mesmo assim significava tudo. 5 anos cuidando de São Bernardos teimosos me tornaram resistente. O comentário arrancou uma risada de Otávio, misturada com lágrimas de alívio. Mesmo depois de tudo, ela ainda mantinha seu senso de humor, sua essência intacta. Os meses seguintes foram de recuperação lenta, mas constante para Clara. Após 2 semanas no hospital, ela finalmente recebeu alta, mas com uma longa lista de cuidados e terapias pela frente. Otávio reorganizou completamente sua vida, reduziu seus casos, delegou responsabilidades no escritório e transformou seu apartamento, maior e mais acessível que o de Clara, em um ambiente propício à recuperação dela. Os 3 gatos foram transferidos para lá, criando oficialmente o primeiro lar conjunto deles. A recuperação não foi um caminho linear. Houve dias de progresso, dias de frustração, lágrimas de ambos. Clara, sempre tão independente, precisava de ajuda para as tarefas mais simples no começo, algo que testou sua paciência. Otávio, por sua vez, oscilava entre os cuidados excessivos e o medo constante de que algo pudesse acontecer a ela novamente. Mas em meio aos desafios, havia também momentos de profunda conexão. Otávio lia para Clara todas as noites. Ela o ensinava sobre os diferentes comportamentos dos gatos. Mercúcio só ronrona assim porque realmente gosta de você, explicava com um sorriso orgulhoso. 4 meses após o acidente, em uma tarde ensolarada de primavera, Clara estava sentada na varanda do apartamento, cercada por suas plantas, agora muito mais numerosas, já que Otávio descobrira que presenteá-la com novas espécies sempre a animava. Sua fisioterapia estava progredindo bem, e apesar da cicatriz discreta na lateral da cabeça, parcialmente coberta pelos cabelos ruivos que voltavam a crescer, ela parecia quase completamente recuperada. Otávio a observava da porta da varanda. 2 xícaras de chá nas mãos,
admirando como a luz do sol realçava o vermelho de seus cabelos. Eu sinto que você está me encarando, Clara comentou sem se virar, um sorriso em sua voz. Estou, ele admitiu, aproximando-se e entregando uma das xícaras a ela. É difícil não encarar quando a vista é tão bonita. Clara revirou os olhos, mas o rubor em suas bochechas atraiu. Você continua com essas frases prontas, e eu vou ter que reconsiderar o noivado, advogado. Otávio se sentou ao lado dela, rindo. Prometo melhorar meu repertório. Por alguns minutos, ficaram em silêncio confortável, apreciando o chá e a companhia um do outro. Então, Clara colocou sua xícara na mesa lateral e virou-se para encará-lo. Otávio, eu estive pensando... Isso geralmente precede algo que vai me deixar nervoso. Ele brincou, mas viu que ela estava séria. O médico disse que estou progredindo muito bem. O pet shop está funcionando perfeitamente com Luísa como gerente temporária. Que nós... Ela hesitou segurando a mão dele. Nós perdemos tempo demais. O que você está querendo dizer? Perguntou Otávio, sentindo seu coração acelerar. Quero dizer que não quero esperar mais. Não depois do que aconteceu. Seus olhos verdes brilhavam intensamente. Vamos nos casar, Otávio. Logo. Não uma cerimônia grande, só algo íntimo. Nós dois, nossos amigos próximos, talvez em um jardim. Otávio sentiu um nó na garganta. Desde o acidente, o casamento havia sido mencionado apenas como algo para o futuro, depois da recuperação completa. Você tem certeza? Não precisamos correr. Nunca tive tanta certeza, ela respondeu com firmeza. Aquele acidente me ensinou que a vida é frágil e imprevisível. Quando você sabe o que quer, não faz sentido esperar. E eu sei exatamente o que quero. Você. Otávio colocou sua xícara ao lado da dela e segurou o rosto de Clara com as duas mãos. Eu te amo mais do que jamais achei possível amar alguém. Ele disse, sua voz embargada de emoção. E não há nada no mundo que eu queira mais do que me casar com você. Então está decidido. Ela sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Vamos começar a planejar. Na verdade, Otávio hesitou, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Eu meio que já comecei. O quê? Clara piscou em surpresa. Mariana pode ter mencionado um lugar perfeito no Jardim Botânico, e talvez eu tenha ido verificar há algumas semanas, e talvez eles tenham uma data disponível para o mês que vem. Clara riu, um som que ainda era música para os ouvidos de Otávio. Você é inacreditável. Já estava planejando isso o tempo todo? Digamos que eu estava mantendo opções em aberto, ele admitiu. Sempre o advogado previdente. Meu advogado previdente. Ela corrigiu, puxando-o para um beijo que selava a promessa de um futuro juntos. O dia do casamento amanheceu claro e perfeito, como se o próprio céu abençoasse a união. Como planejado, foi uma cerimônia íntima no Jardim Botânico, com apenas 30 convidados, amigos próximos e familiares. O espaço escolhido era um pequeno recanto cercado por flores coloridas e árvores frondosas. Um arco de madeira decorado com flores silvestres e folhagens marcava o altar improvisado. Otávio esperava em frente ao arco, vestindo um terno azul marinho, seu rosto uma mistura de ansiedade e felicidade. Mariana, ao seu lado como madrinha, deu um aperto encorajador em seu braço. Respire, ela sussurrou. Você parece que vai desmaiar. Estou bem, ele respondeu automaticamente, embora seu coração batesse como um tambor em seu peito. Não era nervosismo quanto à decisão. Nunca estivera tão certo de algo em sua vida. Era a emoção avassaladora de saber que estava prestes a começar uma nova fase com a mulher que havia transformado sua vida. A música suave começou, e todos os convidados se viraram para o início do caminho. Otávio sentiu o ar deixar seus pulmões completamente quando viu Clara. Ela usava um vestido simples, mas elegante de cetim champanhe, que acentuava seus cabelos ruivos, agora na altura dos ombros e adornados com pequenas flores brancas. Em seus braços, um buquê de flores silvestres amarradas com uma fita verde esmeralda.
a mesma cor de seus olhos que brilhavam mais do que nunca. Lentamente, ela caminhou até ele, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Não havia quem a entregasse. Ela havia decidido fazer esse caminho sozinha, simbolizando sua escolha consciente e independente. Quando Clara finalmente chegou até ele, Otávio teve que resistir ao impulso de beijá-la imediatamente. Em vez disso, pegou suas mãos e as apertou gentilmente. "Você está deslumbrante", ele sussurrou, apenas para ela ouvir. "Você também." "Não está nada mal, advogado", ela respondeu, as sardas em seu nariz destacando-se quando sorriu. A cerimônia foi breve e emocionante. Eles trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, palavras que falavam de encontros inesperados, promessas quebradas apenas para dar lugar a novas e melhores, e do amor que havia nascido quando ambos menos esperavam. "Eu prometi a mim mesmo que nunca mais me apaixonaria", Otávio declarou, sua voz firme apesar da emoção evidente. "Foi a melhor promessa que já quebrei. Porque me permitiu encontrar você, Clara. Você trouxe cor para uma vida que eu nem percebia que estava em preto e branco. E eu prometo aqui e agora que passarei cada dia tentando trazer para a sua vida a mesma luz que você trouxe para a minha." Clara, com lágrimas brilhando em seus olhos verdes, respondeu: "Quando eu era criança, lia histórias sobre almas gêmeas e príncipes encantados. Cresci e a vida me ensinou que contos de fadas não existem. Ou assim eu pensava, até conhecer você. Não um príncipe, mas um advogado teimoso e reservado que apareceu com uma samambaia e conquistou meu coração." Risos suaves ecoaram entre os convidados. "Otávio, você me mostrou que o amor verdadeiro não é um conto de fadas. É melhor. É real, imperfeito e maravilhosamente complexo. E eu prometo estar ao seu lado em cada capítulo da nossa história juntos." Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que trocaram foi a culminação de uma jornada que havia começado com um olhar trocado em uma festa, uma samambaia oferecida timidamente e uma promessa quebrada que havia aberto caminho para uma vida inteira de novas promessas. A pequena recepção que seguiu foi tão encantadora quanto a cerimônia. Sob luzes de fadas penduradas nas árvores e ao som de música suave, os recém-casados e seus convidados celebraram o amor que havia superado dúvidas, medos e algumas são para durar para sempre. Ali, no terraço de seu lar compartilhado, com o sol se pondo sobre a cidade onde seus caminhos se encontraram por acaso, ou destino, como Clara preferia acreditar, Otávio sabia que a jornada, que começara com um sorriso em uma festa, estava longe de terminar. Na verdade, um novo capítulo estava apenas começando, e enquanto a noite caía suavemente sobre eles, trazendo as primeiras estrelas ao céu, Otávio fez uma nova promessa, silenciosa, mas inabalável, que faria tudo ao seu alcance para que a família que estavam construindo juntos fosse tão extraordinária quanto o amor que os uniu. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.